Vamos dar lugar para aquilo que o Senhor queira falar conosco nesta noite, amém? Irmãos, Mateus, livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24, livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Quem for achando já vai dando glória a Deus aí. Quantos amam essa palavra, diga graças a Deus. Irmãos, se tem um único motivo por o qual nós estamos aqui, é por causa da misericórdia de Deus e da presença de Deus na nossa vida. Amém, povo de Deus? Irmãos, Mateus 16, 24. Quantos acharam a palavra, diga amém. Quantos não achou, diga espere por mim. Vamos lá, tem irmão que está ainda procurando aí? Não tem? 6, 24, que diz assim: então disse Senhor Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. Pode estender a palavra de Deus para o alto, as mãos para o alto. Feche os teus olhos, um instante de oração ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor Jesus, com a salva de palmas. Pode bater mais palmas e glorificar o Senhor. Vai lá, pode bater palmas e dar glórias ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deixa Deus te usar como instrumentista. Vamos lá. Queridos irmãos, muita atenção agora para a mensagem de Deus. Prometo ser bem breve e falar somente aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenar. Eu tenho a certeza e a convicção que todos que estão aqui nesta noite veio com um propósito aqui, que é de adorar e glorificar o nome daquele que é digno de toda adoração. Nós fizemos a leitura da palavra do Senhor a respeito sobre o discípulo de Jesus. Sabemos então que o Senhor disse e exortou a sua igreja aos discípulos, que se alguém quiser vir após Cristo, deve-se renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Irmãos, se tem um motivo a qual nós estamos aqui, é por causa da cruz. Se tem um motivo porque nós ainda respiramos e ainda há esperança para esta humanidade, há uma resposta de uma só palavra: é por causa da cruz. Se tem um motivo a que nós estamos aqui, é para glorificar o Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós lá na cruz do Calvário. Só que vamos entender sobre a cruz. Quando pegamos a mensagem de Deus, pegamos o Senhor Jesus Cristo, Ele sendo crucificado e morto na cruz do Calvário. Nós hoje olhamos para a cruz como um significado de a morte de Cristo e ter levado sobre ele as nossas transgressões. Mas pegamos ao significado da cruz. A cruz ao tempo antigo não era visto como algo bom, não era visto algo como, vamos dizer, algo lindo, maravilhoso, não. Para alguns que ainda não têm entendimento, discernimento de entender sobre a cruz antigamente era um dos piores castigos que um homem poderia ter sobre essa terra. A cruz era algo que era condenado para aquele que era pego como um malfeitor, a um ladrão. Era visto como aquele que cometeu algo errado, algo ilícito, algo perante errado a lei, e era condenado à cruz. O que era a cruz? A cruz era algo que o condenado, ele pegava e devia se carregar sobre as suas costas. Ele pegava pela sua condenação, pelo seu crime. Era visto como um ladrão, era visto alguém condenado, alguém visto como um malfeitor. Deveria então, como por parte disso, levar esta cruz pesada até um ponto, um endereço que estaria uma estaca fixada. Até um certo local ele deveria suportar essa cruz e carregar, até um certo ponto em que aquela estaca estaria ali posta para colocar ele naquela cruz de uma festa.
Só que tem muitas pessoas que hoje olham para a cruz e alegram-se pelaquilo que o Senhor fez. Mas vamos recapitular, vamos mediante a palavra de Deus, ao motivo, o que levou o Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Imagina o Senhor Jesus em nosso meio, pregando a sua mensagem, trazendo para nós o conhecimento da verdade. Ele estava em nosso meio. Muitos não queriam receber a Jesus Cristo. Jesus, ele veio com um propósito, que era de trazer a salvação para aqueles que estavam perdidos. Mas mediante a palavra vai dizer que nem todos queriam dar créditos à mensagem de Jesus, nem todos queriam ouvir as palavras de Jesus, mas ainda havia algum daqueles que viam as palavras de sabedoria que saíam da boca de Jesus. Diga glórias a Deus. Imagine a cena, ao Mestre Jesus, que se despiu da sua glória, e ele veio em nosso meio para derramar o teu sangue na cruz do Calvário, para levar todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Quantas pessoas hoje olham para a cruz e se alegram por aquilo, mas vamos refletir o que o Senhor Jesus Cristo, ele passou naquela cruz. Imaginem a cena, a situação, o Senhor carregando aquela cruz. Estava pesado, estava difícil suportar. Ele já havia sido chicoteado, já havia sido esbofeteado, estava já sangrando, mas ainda ele estava suportando aquela cruz. A Bíblia menciona de um Deus que enviou o teu Filho unigênito sobre a face da terra, para que nós não venhamos perecer, mas que nós podemos ter a perseverança e a salvação da nossa alma. Quantos de nós hoje oramos o Senhor, pedimos o Senhor uma porta aberta? Quantos de nós hoje exclamamos ao Senhor, pedimos algo da parte do Senhor? Mas vamos pegar a mensagem da cruz. Ele suportou todos os nossos pecados naquela cruz. Glória a Deus! Ele levou consigo todas as nossas transgressões. Alguns vão pegar a palavra, presbítero Rob, e dizer, mas ele era Deus. Sim, ele era Deus, mas ele também era homem. A Bíblia menciona de um Deus que ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se aniquilou, se tornando a forma de homem. Pegamos a ser no momento, não, ele suportou porque era Cristo. Ele era Deus, mas ele veio em prova como homem. Mostrou para nós que como homem, assim como nós, ele teve todos os nossos sentimentos. Sentimentos tais estes eram de dores, sentimentos estes tais também que eram de aflição, sentimentos de angústia, sentimentos de alguém que estava rejeitando a si mesmo, porque ele pregava e o povo rejeitava a sua mensagem. Sentimentos tais, até mesmo diz a palavra do Senhor, que ele pensou em desistir, ele pensou em entregar tudo. A Bíblia menciona num certo momento o cenário, que estava o Senhor Jesus com os seus discípulos e disse, ficai aqui, porque eu vou lá no monte, eu vou orar. A Bíblia menciona que o Senhor Jesus Cristo, preste atenção, em forma de homem, mas também era Deus, que veio com propósito aqui nesta vida, nesta terra, mas nem todos sabiam do seu propósito, que era de ter derramado o teu sangue na cruz do Calvário. Ao ponto da cena, no momento em que ele foi ao monte para orar ao Pai e dizer, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. A Bíblia menciona que houve nele um sentimento de querer desistir, houve nele um sentimento, uma vontade de largar tudo, porque estava difícil. Ele disse, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. 3 vezes ele orou, Pai, houve silêncio no céu. Ele voltou do monte e começou a falar com os discípulos aquilo que haveria de acontecer. Começou a questionar e falar com os discípulos, olha, está chegando o momento que o Filho do Homem será entregue. Aí vemos ao cenário o momento Pedro. E Pedro falando com ele, Pai, não, eu estou aqui
aqui, vou te proteger de tudo. Eu estou contigo, Senhor, não vou te abandonar. Eu estou aqui, vou estar com você, não vou te abandonar. Aí pega o Senhor Jesus falando: olha, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Quem era Pedro? Era o mais próximo, era íntimo de Cristo. Mas Pedro era impossível. Pedro era explosivo, ele tinha o seu temperamento. Mas Pedro, perante a palavra, vai dizer que ele estava em todo o tempo, em todo momento, prestes a defender ao Senhor Jesus Cristo. Estava em prestes a todo tempo, a todo momento, defender a Cristo por tudo. Pegamos o cenário em que o Senhor naquele dia chegou ao exército para prender Jesus. Pedro então saca a espada, corta a orelha. Aí Jesus vai dizer: não, Pedro, calma, põe essa espada de novo na boca. Não é assim, porque é necessário que se cumpra as escrituras, Pedro. Porque eu vi com um propósito aqui na terra, eu vi com um propósito aqui nessa vida, nessa terra, Pedro, e precisa se cumprir. Deixa que esse povo me leva, mas o propósito é que eu vim aqui para derramar meu sangue na cruz do Calvário para salvar a todos esses que estão contra Pegamos o exemplo de Pedro. Quantas pessoas hoje diz o Senhor: Senhor, estou com você. Seja onde for na minha vida, eu estou contigo, Senhor. Mas quantas pessoas são assim como Pedro? No momento da peleja, no momento da luta, em que vier o inimigo, que faz? Ele esconde. Esquece do propósito que ele fez para mim. Mas eu vim trazer uma mensagem de alguém que ele não falha com você. Eu posso falhar porque eu sou homem, sou pecador. A sua família pode falar com você com juramento, mas eu vim para trazer alguém que ele não falha, ele é fiel a tudo aquilo que prometeu, ele vai cumprir as coisas. Discípulos, qual era o seu propósito aqui na vida. Desde então Jesus começou a falar com os discípulos. Diz a palavra que perguntou para Pedro a respeito: que dizes que ele é? Que dizes ser o Filho do Homem? Alguns disseram: é João Batista. Alguns outros: Elias. Outros disseram: é Jeremias, ou um dos profetas. Mas aí ele perguntou para Pedro: mas e você? Quem dizes que eu sou? Ele vai dizer, respondendo Simão Pedro: tu és Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor vai continuar lhe falando: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi na carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eis que eu te digo, Simão, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus começou a sondar e viu: não, eu vi que verdadeiramente foi o meu Pai que está nos céus, revelou para você quem eu sou. Quantas pessoas estão ali: Senhor, eu estou com você. Eu estou aqui, Senhor, e não vou te abandonar. Aí até mesmo como Pedro está crendo: não, Senhor, tu és o Filho de Deus. Mas aí pegamos Pedro mais uma vez novamente. Desde então diz a palavra que Jesus começou a mostrar para os discípulos tudo que convida aí Jerusalém padecer dos anciãos. Jesus começou a falar para os discípulos: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Aí vem Pedro, que é impossível, é explosivo. Ele vai dizer para o Senhor: Senhor, peraí. Começou a... Então diz a palavra que o Pedro começou a falar: não, Senhor, não vai acontecer isso, não vai acontecer, porque eu vou te defender. Mas aí diz a palavra de Deus que Jesus, então voltando, disse a Pedro: olha, Pedro,
pescando porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Entende o que o Senhor está falando, Pedro? Olhou para o mestre e disse: tu és o Filho de Deus. Mas aí o Senhor disse para ele: eu vou padecer, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Aí vem o temperamento dele, esposa: não, Senhor, vou te defender, eu vou estar contigo, não vou deixar ninguém te pegar. Ao ponto da Bíblia mencionar, dizer que Jesus olhou para Pedro, não viu Pedro, mas viu o diabo falando da boca de Pedro. E Jesus o repreendeu e disse: para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo. Você vai pegar a mensagem agora. Desse jeito, meu Deus! Naquele dia, Jesus ele revelou aos discípulos o seu propósito. Imagina, presbítero, se Jesus estivesse ali naquele momento em que ouviu de Pedro: não, vou te defender, não fosse acontecer aquilo que haveria de acontecer. Jesus ele disse: não, para trás de mim, Satanás, porque eu vim com um propósito aqui nessa vida, nessa terra. Eu hei de padecer, eu hei de suportar ao pecado, as transgressões de todo este, de suportar a cruz, mas eu vim aqui por causa do amor que eu tenho a este povo. Ele repreende. Aí vem a palavra de Deus falando, Jesus anunciando: olha, aquele que quiser vir após mim tem que renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-la. O que é tomar a cruz de Jesus? O que é ser discípulo de Deus? Alguns só creem em Deus. Alguns vai dizer assim, como vamos pegar no cenário no momento que Jesus estava posto sobre a cruz do Calvário. E estava alguns dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, essa daí salva você. Mas uma vez naquele dia o diabo veio tentando a Jesus: olha, para que você vai fazer isso? Para que você vai derramar o teu sangue na cruz do Calvário? Não, desça daí, salva você e esquece este povo, porque este povo não quer ouvir a sua voz. Diga glória a Deus. Você vai pegar a mensagem. O próprio Senhor foi tentado. Através da boca de Pedro, o diabo veio tentando. Não vai acontecer isso. Mas uma vez naquela cruz do Calvário, Jesus posto sobre a cruz, sofrendo agonias, aos sentimentos de dores, aos sentimentos pelas enfermidades, pelo seu sangue que eram derramados. Cruz não é algo lindo, cruz não é algo bonito que nós vemos. Cruz é um lugar aqui sofre, tem agonias, tem sofrimentos, convulsões de dores, hemorragia, sangue que vai sendo derramados. Imagina alguém que morre, vamos dizer, a tiro na cabeça, instantâneo, morre. Alguém que cai de uma altura tão grande, vai bater no chão, a morte é instantânea na mesma hora. Mas imagina o fato do momento em uma cruz, em que estavam postos os pregos, aos espinhos sobre a tua cabeça, momentos de angústia, de dores, de convulsões e sangramentos. Era uma dor, meus irmãos, terrível. Era uma dor agoniante, não era algo de repente, não. Esta é a cruz. Uma pessoa posta que poderia levar dias de sofrimento, poderia levar dias e dias de sofrimento posto sobre aquela cruz, e o sangue sendo derramado, e dores, convulsões, sentimentos de fome, de sede, passava-se ali o Senhor Jesus Cristo. Ao ponto de Jesus falar: Pai, não dá mais. E vê o diabo tentando: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva ti mesmo e esquece esse povo. Olha o que o diabo estava falando na boca daquele homem, do soldado: desce daí, você já é Jesus, você já é Deus.
O diabo tentou frustrar os projetos, o plano da salvação, a mensagem da cruz. Mas o Senhor Jesus suportou naquele dia a cruz, sentimentos de dores, de aflição, de angústia. Ele poderia naquele dia ter descido. Ele era Deus. Poderia ter desistido dos seus planos, dos seus projetos. Mas a Bíblia menciona de alguém que veio, que por mais ainda que nós falhemos com Ele, por mais ainda que nós somos errôneos, por mais ainda que temos um temperamento inteiro, falamos com Ele: Senhor, eu vou contigo. Aí vem a luta, até esquece. Mas nós estamos aqui servindo e adorando a um Deus que é fiel. Glória a Deus, louvado seja Deus. E que vem como um propósito de levar para nós a salvação da nossa vida. Se chegamos até hoje aqui, se essa igreja chegou aos seus 30 anos aqui, é por causa da presença de Deus. Se nós chegamos até hoje aqui de pé ainda com vida, é por causa da presença do Senhor. Quantas pessoas não falham, quantas pessoas vai dizer: Senhor, eu estou contigo, eu estava com o Senhor. Mas o Senhor trabalha com essas tais pessoas. Ele trabalha comigo, é com você, que Ele reconhece que nós somos falhos, mas Ele ainda tem uma esperança em nossa vida. Ainda que por mais uma pessoa é falha, pecadora com Ele, mas ainda Ele vem a esperança em nosso vida. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele pregou a sua palavra, mas nem todos deram crédito à sua palavra. Ele poderia dizer: não, eu vou deixar este povo, porque o meu Pai ainda tem o poder, porque o meu Pai que está no céu tem todo o poder. Eu vou deixar este povo, meu Pai vai culminar tudo e vai vir uma nova geração. Mas não, ele disse: mas Pai, não, Pai, eu vou lá, eu vou me despir da minha glória, eu vou deixar isso tudo que eu tenho aqui, a todo esse galardão, tudo que eu tenho aqui, eu vou despir da minha glória, vou descer lá, porque eu vou mostrar para este povo o amor que eu tenho por eles. Eu vou mostrar para este povo aquilo que ele tem que fazer, é de trazer a salvação para aqueles que estão. O Senhor suportou aquela cruz. O Senhor estava suportando tudo aqui, porque o propósito de Jesus é abrir as portas para mim, para você. Mas pregador, eu estou orando ao Senhor para que o Senhor abra uma porta na minha vida. Eu estou orando ao Senhor para que uma porta venha se abrir mediante a minha vida. Mas deixa eu trazer para você uma mensagem. Naquele dia, diz a palavra de Deus, que o Senhor olhou para aquele povo e disse: Pai, perdoa, porque eles não entendem, não sabem. Perdoa, Pai, estes tais, porque eles não sabem. Aí diz a mensagem que naquele dia, naquela cruz, veio a morte. Veio um momento em que era a hora de ser entregue. Mas o Senhor olhou e disse: Pera, ainda não é hora. Pai, perdoa esses tais, porque eles não sabem. E quando tinha na cruz, o camarão pus dizendo: se tu és, desce daí, salva você mesmo. Mas ainda tinha alguns Pedro: não, você é filho de Deus. Louvado seja e Deus. tinha alguns duvidando: se tu és, desce daí, mostra que o Senhor é Jesus. Ainda tinha alguns Pedro não, eu sei, Ele é Deus, Ele é filho de Deus, Ele é filho do homem, Ele é o Salvador, Ele é Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Aí diz a palavra: foi chegado o
em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que desamparaste? Jesus olhou para o Pai e falou: por que você me desamparaste? E alguns estavam ali ouvindo dizer: Jair te chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebedou-se vinagre todo numa cana, deu para Jesus de beber. Outros, porém, diziam: deixa, vamos, se Elias vem livrar eles. Naquele dia, alguns estavam ali duvidando: será que este é mesmo o Filho de Deus? Mas naquele dia, alguns estavam acreditando: não, este é o Filho de Deus. Pega a mensagem. Se tiver ateu, se tiver aquele que não crê em Deus, se tiver aqui em nosso meio pessoas que diziam: Senhor Pedro, Senhor, estou contigo, tudo que der. Aí tem um momento de luta, de perda da sua vida. Começou a questionar: por que o Senhor tirou esta vida de mim? Por que o Senhor fez isso na minha vida? A palavra de Deus vai ter que se cumprir e vai dizer que ante aquele dia, todos aqueles que por mais não acreditavam, que estavam assim como os soldados dizendo: se tu és nosso, se o Senhor é Deus, prova, se o Senhor faz, então faz. Vai naquele dia, a Bíblia vai dizer que todo joelho vai ter que se dobrar e dizer: este sim é o Senhor Jesus, verdadeiramente este é Cristo. A Bíblia menciona que naquele dia, Jesus, clamando outra vez, com grande voz entregou o seu Espírito, e eis que o templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e venderam-se as pedras, e abriam sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E até aqueles que naquele dia estavam dizendo: se tu és dessa daí, mostra, se tu és, esquece esse povo, vai lá, salva você mesmo. A Bíblia vai mencionar que todos que estavam ali, o centurião, os guardas, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é Filho de Deus. E naquele dia, diz a palavra de Deus, que alguns de nós pensamos: Senhor, abre a porta na minha vida, Senhor, abre as portas do meu caminho. E Jesus vai dizer: olha, naquele dia eu abri a porta, eu sou a porta, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas trazendo aqui a mensagem, resumindo, ele vai mencionar a respeito da porta. As suas portas, a porta larga e a porta estreita. Tem muitas pessoas que estão querendo estreitar, que estão querendo, vamos dizer, alargar a porta. Tem muitas pessoas que estão querendo ir no caminho estreito, mas quando estão no caminho, quer tentar largar as portas e tentar voltar conforme os seus interesses, os seus prazeres. Mas vamos aqui na mensagem. O Senhor disse: olha, estreite a porta que leva até o caminho da salvação. E o Senhor disse: olha, aqueles que não perseverarem, aqueles que não suportarem, aqueles que não vigiarem, não haverão de suportar as coisas que são por vir. Tem muitas pessoas que olham para a mensagem da cruz, lembram de Cristo, mas querem se enquadrar à porta, querem que a porta se molde ao seu interesse, às suas vontades. O Senhor disse: estreita a porta, estreita o caminho, leva até a salvação. Estreita o caminho. Não é a porta que tem que se moldar a nós, não é a porta que tem que se moldar aos nossos interesses, não, é nós como igreja que tem que se moldar a porta, entendendo que tem que haver renúncia, tem que se entregar, tem que renunciar tudo por agora a palavra de Jesus Cristo. E a mensagem da cruz? E a mensagem da cruz? Tem que haver renúncia, tem que se renunciar os seus prazeres, a sua vontade, tem que falar: Senhor,
vida, tem isso aqui, Senhor. Não é confessar mediante do Senhor a todos os teus pecados, a tudo aquilo que você sabe que afasta você da presença de Deus. Mais uma vez eu vou dizer, para essa mensagem fica gravada no seu coração. Não é a porta que tem que se moldar a você, mas é nós como igreja que tem que se moldar a porta. Endireitar a nossa vida, os nossos caminhos, no caminho da porta estreita. Somos pagos por um alto preço de sangue. Glória a Deus, é louvado. O alto preço de sangue foi pago na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Meu Deus, aleluia. E o Senhor vai dizer: olha, se quer ir até Ele, se você clama no seu coração que Ele é Filho de Deus, e que você sabe que Ele é o meu Salvador, Ele está dizendo para pessoas aqui: se amolde a porta, endireita os seus caminhos, entrega para Ele todos os teus pecados, a tudo aquilo que transgrediste. A mensagem de Deus está aqui. Estamos aqui em um propósito de adoração ao Senhor. Marcamos este encontro determinado como uma festividade, mas o propósito é o que nós viemos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. A porta é nós que temos que se amoldar a Ele. O Senhor está falando com pessoas aqui. Mas pregador, Davi, eu reconheço e confesso que eu igual Pedro. Aconteceram as coisas comigo aí, pregador. Eu fiz igual Pedro, eu corri. Veio o povo aprender Jesus, eu corri, pregador. Não tem mais jeito para mim. Eu falei com o mestre, eu prometi para ele que estaria com ele, mas veio algo, eu corri. Igual Pedro. Quantas pessoas estão igual Pedro? Naquele dia, preste atenção, já vou finalizar. A palavra de Deus vai dizer que Pedro escondeu, correu daquele dia quando prenderam o mestre. Aleluia, Deus. Chegou a ele, a mulher disse: olha lá, tem alguém aqui, ó, parece ser deles. A sua roupa denuncia, a tua fala te denuncia. Aí Pedro: eu não estava lá com ele, não. Aí veio: não, peraí, é ele mesmo. Olha lá, até a fala dele, o jeito que ele veste as suas roupas é igual a dele, é igual a de Jesus. Pega a mensagem. Aquele que reconhece foi chamado por Deus. Até mesmo começou o seu propósito com o Senhor, a obra de Deus na sua vida. Aconteceu um fato na sua vida, algo aconteceu você mesmo, até essa combatou comigo. Mas você vai entender uma coisa, a mensagem: olha, entende uma coisa, Pedro, ele negou e morreu. Ele estava ali, mas até a sua roupa, a sua fala estava denunciando que ele era dele. Quer entender a mensagem? Ainda que por mais eu estou tentando correr, ainda que por mais eu estava ali, andava com o mestre, mas um dia eu corria, mas não tem como, a promessa de Deus ainda está na minha vida. O diabo ainda vai olhar para mim e vai ver há uma esperança que está no meu coração. Ainda que por mais tem pessoas aqui que a sociedade não acredita em você, que a população não confia em você, mas eu vim trazer uma mensagem: tem algo que te denuncia, tem algo dentro de vós que prova que você é filho de Deus, que você é igual a Deus, fala igual a Deus, fala igual a Deus. Ainda enquanto a vida, ainda há esperança de Deus na sua vida.
diferente de você. O seu jeito de falar é diferente. A sua maneira de andar é diferente. A sua sopa, a sua festa é diferente. Ainda que por mais nós queremos pegar o Senhor como Pedro, mas ainda a nossa fala, as nossas vestes denuncia a nossa identidade. E a nossa identidade é cristão, filho de Deus, é servo de Deus. Ainda há esperança para você. Ainda há oportunidade de Deus na sua vida. A mensagem deles, todos aqueles que confessarem, chegar até Ele, de maneira alguma eles lançarão fora. Mas grande é a misericórdia de Deus para perdoar-te todos os teus pecados. Se nós falharmos com Ele, Ele é fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, glória a Deus. E Jesus disse, finaliza a mensagem, que naquele dia Ele entregou o seu Espírito, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E diz a mensagem que naquele dia estava uma corrida entre João e Pedro para chegar até aquele sepulcro. E Pedro chegou e adentrou e não viu Jesus ali. Aí diz a mensagem de Deus que aconteceu que os discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado para eles. E de repente os discípulos começaram ali, viram a Jesus e o adoraram. E alguns que estavam ali duvidaram. Mas chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, já vou finalizando a mensagem, que é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo o poder foi dado ao Senhor dos seus inimigos. Tudo aquilo que você pedido a Ele, crendo, recebereis. Aleluia. Mas essa promessa de Deus é para aqueles que têm promessa contra o reino. A promessa de Deus de salvar a nossa vida, a nossa alma, é para aqueles que querem ter compromisso com o seu reino, que reconhecem que por mais ainda tem as suas fraquezas, as suas fragilidades pecaminosas, carnais, mas confessa sempre a Ele os teus pecados. Entristeceu amargamente, que naquele dia ele negou o Senhor Jesus, mas houve arrependimento, e pegando os Pedro, depois foi levantado pelo Senhor Jesus Cristo, posto a pedra sobre a rocha, onde ficou a igreja. Pedro saiu cheio do poder da virtude do Espírito Santo de Deus. Alguém que não tinha, vamos dizer, que ninguém dava valor, que negou o mestre, ficou de lado, mas o mestre mesmo assim confiou em Pedro, encheu ele do poder da virtude do Espírito Santo, ao ponto de Pedro abrir a sua boca e pregar a sua palavra, e em Atos se cumpre que quase ali muitas almas se agregaram ao reino de Deus. Não é eu, não é nós, é o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. E esta noite, este culto, um pouco marcado com Ele, a qual nós temos que prestar agradecimentos ao Senhor Jesus Cristo. A festividade aqui, pelas Benoit, não é pelos 30 anos de igreja, vamos dizer assim, porque eu creio que Deus ainda vai te conceder mais anos, mas a festividade aqui é de agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Que talvez tenha pessoas aqui que são gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Se coloca de pé. Eu quero fazer um instante de oração aqui. Só que mediante a palavra de Deus, eu quero convidar aqui na frente pessoas que reconhecem o teu chamado.
pessoas que estavam distante dos caminhos de Deus, mas estão agora no seu coração atento, falando: eu quero voltar para os caminhos de Deus. Eu quero fazer um convite a você aqui na frente, de grandeza desse Deus que é na sua vida. Será que tem alguém aqui que reconhece os livramentos que Deus Ele concedeu para você? Eu quero te convidar a você aqui na frente. Mas é você e Deus. É você e o Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui nesta noite para aceitar o Senhor como teu único, suficiente Salvador da sua alma? Será que tem alguém aqui nesta noite que queira voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo? Eu não vou insistir, mas que você venha reconhecer o valor de um alto preço de sangue que foi pago na cruz do Calvário. Que o Senhor possa conceder mais oportunidade para pessoas aqui